nas imediações da Praça Dito Carneiro Cunha, em face dos frequentes assaltos vividos pelos comerciantes desta cidade. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tem sido uma constante nesta casa as reclamações de vários comerciantes vítimas de assalto em seus estabelecimentos empresariais e comerciais, sendo inclusive um deles vítima por mais de 2 vezes, com prejuízo irreparável. Esse clamor tornou-se também uma preocupação para nós, legítimo representante do povo de Surubim, não devendo esta casa olvidar esses justos apelos da população empresarial em geral. Deste modo, solicito, em nome do povo de Surubim, que a Polícia Militar, por seu tenente-coronel nesta cidade, envie esforço para atender ao reclamo da população em geral e em especial das vítimas de roubo e assalto deste município. A gestão desta casa de ciência das autoridades acima citadas para a adoção das providências legais conforme possam previsto no artigo 6 da Constituição Federal. Discussão, né? Senhor presidente, por não, agora está ficando quase que frequente assalto aqui no centro da nossa cidade, e seria importante que tivesse um certo tempo aí, foi colocado uma guarita ali na praça e ficava 2, 3 PM direto, de certa forma inibe para que os meliantes venham frequentar esses assaltos aqui no centro da nossa cidade. A preocupação nossa maior com o assalto, como também, senhor presidente, um assalto desse para acontecer de haver uma vítima e é perigoso. Então a gente pede ao tenente-coronel que veja a possibilidade de botar uma guarita, uma variação, ou 2, 3 PM, mesmo que não seja dessa forma, mas que fique por ali, durante o dia, como ficam ali na frente do banco, para dar segurança maior aos comerciantes e o pessoal que frequenta o comércio da nossa cidade. a quarta, você Foi não. eu me associo ao seu requerimento e, se eu não me engano, hoje teve uma brilhante moda, a brilhante bijuteria ouro, parece, ontem. E há uns 2 meses atrás, teve 2 assaltos aqui na Aliança de Ouro. Os ladrões vieram, 30 gente novo vieram. E agora está com segurança na frente da sua loja. Como se diz, a gente que está aqui no centro da cidade, no Momés, um carro da polícia parado, com 2 policiais, a gente lidava com esses marginais virem assaltar e, como você falou, pode até acontecer uma vítima, uma pessoa reagir, uma bala perdida, e está de parabéns para você, se me associo. Obrigado. Cuidado, doutor. Associo. Senhor presidente, vereadores presentes, ouvintes da rádio Surubim AM, os que se fazem aqui presentes, eu, doutor Manuel, todos aí presentes. Companheiros, olha só, se faz extremamente necessário, e se eu não me engano, em anos anteriores, um requerimento de Vossa Excelência para se colocar aqui na Praça de São José ou uma guarita ou um trailer, como é. Porque esses assaltos, eles são constantes. Não há uma diminuição. Está havendo um aumento. E é nesse centro aqui. Foi a Aliança de Ouro foi assaltada 2 vezes. Falou que foi tentado assaltar no mês retrasado. E vários assaltos a gente não tem nem notícia. Porque esse de ontem tem notícia hoje. Porque realmente está necessitando mesmo. Se a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, fazer pressão em cima do comando para que se faça isso. Por quê? Não é todo dia, no horário noturno, mas pelo menos um pique comercial, porque agora está descarado a questão do assalto na cidade de Surubim. Pelo menos no período que maior, que o comércio é mais acentuado, das 8 até as 16 horas.
Muito obrigado. Obrigado pela parte. O vereador Luciano, e se realmente na presidência a gente pode até convocar e fazer uma audiência pública com o comandante e chamar a população para discutir isso. Vou falar para discutir, só a gente está pedindo. É importante, é importante. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, público aqui presente. Senhor presidente, eu vereador Luciano, eu vou ver só o vosso requerimento. É muito importante esse requerimento de Vossa Excelência, e eu tenho certeza que a preocupação de todos os senhores vereadores aqui presentes. Digo isso porque realmente o que o nosso presidente Fabrício Brito falou aqui é uma de verdade, a realidade do nosso município. E a nossa maior preocupação realmente está acontecendo aqui no centro da cidade. Ontem mesmo houve um assalto em frente da... Levaram a moto do rapaz, ele deixou a moto, no que ele foi no banco, voltou, a moto dele não estava mais, em frente da lanchonete aqui do meu irmão aqui. Quer dizer, estava virando uma rotina aqui de assalto, vereador doutor Vavá, que a gente agora estamos nos sentindo pressionados pela sociedade para que nós também tomamos as nossas providências aqui, através do comandante, e o vosso requerimento está direcionado justamente às pessoas que realmente devem cumprir com as suas obrigações, como determina a lei do nosso país. Portanto, eu quero parabenizar Vossa Excelência e vamos sim me associar ao vosso requerimento para que nós possamos resolver esse problema no centro da cidade do nosso município. Eu agradeço, vereador Senador, como falou bem o vereador doutor Vavá, em outras ocasiões também já fiz esse requerimento, e eu acho que é muito importante que a PM tome providência nesse sentido, para dar maior segurança aos moradores do nosso município. Eu não sei, vereador, se poderia ali colocar ali, por ali pelo banco dois policiais, colocar aqui na praça mais 2 policiais aqui. Acho que seria. Para que possa viabilizar essa situação. Me associo, vereador. Posso ver aqui? Obrigado. Eu também, vereador, me associar ao vosso requerimento. É oportuno. Essa Excelência hoje está com um semblante mais animado, a barba crescendo. Mas, no entanto, em 95, era prefeito de Surubim, Murilo Jorge Farias Barbosa de Farias. Quando houve um movimento para se criar o quartel de Surubim para Limoeiro, não sei se Vossa Excelência recorda. Então foi preciso juntar aqui o prefeito de Cumaru, Tais Almas, de Miguelinho, de Santa Maria, de Casinha, de Prefeito Velho, e foi feita uma cota, uma pressão maior para que o quartel não saísse daqui. Veja só, nós temos um quartel aqui. Eu não sei o quantitativo, policiamento, quantos militares estão aqui. E está vendo o que está vendo, imagine Vossa Excelência se não tivesse esse quartel. Então, eu me associar e, evidentemente, se empenhar também, toda a Câmara se empenhando a respeito, porque deveríamos ter em Surubim uma cidade realmente limpa, pacata, sem marginalização, mas, infelizmente, a gente está cercado de marginais. Hoje, vereador José da Costa Silva, eu andei em Riacho das Almas ontem, não tem uma casa na cidade, nem um sítio que não esteja com sua porta com cadeado de graça. Quer dizer, estamos realmente vivendo trancados dentro das nossas casas. O vosso requerimento, não só a gente está apoiando, como a gente também vai ajudar para que realmente a Polícia Militar esteja mais presente no centro, evitando esse transtorno, o vexame que está passando a sociedade. Muito obrigado e parabéns. O problema maior do Rafael, assim que esse batalhão de Surubim, no início, era preciso, se não me engano, o batalhão de Surubim hoje abrange 8 municípios. E era preciso 800 policiais militares para que o batalhão desse conta desses 8 municípios. E o batalhão foi inaugurado aqui em Surubim com cerca de 380 homens, com um déficit muito grande, ficando difícil atingir e abranger esse município de uma maneira satisfatória. E eu tenho certeza que ainda hoje se encontra dessa forma, dessa maneira, com esses déficits policiais para o batalhão,
dar segurança nessa cidade de Surubim em torno da mesma. A gente viu agora, no início do ano, uma organização da PM para que o governo do Estado faça concurso e abra vaga para policiais militares, porque o déficit é muito grande. Então, eu acho que o problema maior também é por conta disso, por conta do efetivo que a Polícia Militar não dispõe. Eu tenho certeza que o pessoal da PM tem muito comprometimento, apesar do efetivo pouco, tem o seu comprometimento de estar dando segurança à sociedade e ao povo de Pernambuco, como também a Surubim. O intuito desse requerimento é justamente para ver a possibilidade para que o comandante do 22º Batalhão veja essa situação nossa e veja se possa relocar PMs de algum outro lugar que está mais tranquilo e coloque no centro da nossa cidade para dar uma tranquilidade maior ao povo de Surubim. Eu entendo o vosso requerimento, isso aqui não é uma crítica à Polícia Militar, nem ao coronel. Porque eu me lembro aqui, quando eu fui secretário em 93, 94, 95, 96, nós tivemos várias reuniões com, naquela época, o coronel, que eu não recordo o nome, e às vezes até se ajudava o policial ao mantimento, não está entendendo? Porque não existia, a dificuldade deles realmente é enorme. A gente acha assim, por exemplo, que o militar tem toda a cobertura que na verdade não tem. Às vezes é o veículo que falta, às vezes é a munição que falta. Então isso não é uma crítica aqui à Polícia Militar, à nossa Polícia Militar, nem ao coronel. No entanto, para que a gente possa também ajudá-los nessa confluência, nessa segurança mais do município. Eu digo isso porque eu já presenciei a dificuldade que se tem em administrar o município, em participar ativamente, defender a sociedade. O encorajamento, a disposição, a competência do militar realmente é grande. Agora, infelizmente, existe essa dificuldade. Mas me associo e realmente você não está falando. Obrigado, não, vereador. Pois não, vereador João Carlos. Também me associo ao vosso requerimento, Vossa Excelência, e quero dizer que amigo é aquele que ajuda, não aquele que sente muito. E você está frisando aqui um requerimento muito importante, principalmente para as famílias surubinenses. O senhor está falando no centro da cidade, mas a gente sabe que Surubim é muito grande. Isso é o começo, não é verdade? Tem muitos bairros, muitos sítios povoados, e o que o senhor está fazendo agora realmente é abrindo os olhos para que as polícias, os policiais, a guarnição possa estar voltada com esse carinho para as famílias surubinenses, que tanto pedem por segurança e, com certeza, estaremos aqui para me apoiar nesse projeto. Eu agradeço, irmão. Eu também peço ao vereador Dr. Vavá, que é ali da bancada do governo, ao vereador Salatiel, que é o vice-líder, para que coloque também, chama o prefeito do Vavá, para essa responsabilidade, porque é importante que o prefeito também vá até o batalhão da nossa cidade, tenha uma reunião com o coronel, comandante do 22º Batalhão, para ver essa questão, né? Use também sua força política que o prefeito tem, para que veja essa necessidade e essa possibilidade, para que a gente possa atender o povo de uma maneira mais tranquila, que o pessoal fique mais à vontade, tanto aqueles que estão comercializando, como aqueles também que vão até o comércio fazer suas compras. Obrigado. Vereador Luciano. Como você disse, Surubim, a cidade não é uma cidade pequena, não. É uma cidade grande, a cidade está crescendo, a cada dia que passa, desenvolvendo muito. Você vê as casas, toda a vila aí é construída. A cada dia que passa, você vê um comércio muito forte. E a gente tem que se mexer. Aí, como Vossa Excelência está correto, e a gente não dá um prazo, se realmente o
comandante não resolver, a gente marca uma audiência pública, chama aqui, chama a população para discutir um pouco com a gente. Eu vale salientar também, presidente, que muito desse assalto do Lalá, o comandante do 22º Batalhão não tem nem conhecimento. Às vezes, o pessoal que é assaltado, muitas vezes não presta uma queixa, e mesmo que preste, não chega até o 22º Batalhão, que fica até na delegacia, ou vai para fora, alguma coisa assim, e o comandante do batalhão nem sabe disso. Então isso é até uma forma de a gente também informar, de a gente mostrar o que está acontecendo, para que alguma providência seja tomada em prol do povo da nossa cidade. Me associo e parabenizo Vossa Excelência pelo requerimento. No momento, a cidade está precisando mesmo. A gente só sabe o quanto a polícia é útil quando precisa dela. A semana passada houve uma necessidade, mas foi só questão de trote. Com 5 minutos a polícia estava na minha casa, tomando as providências necessárias. Mas, graças a Deus, foi só trote, essas coisas todas, mas deu tudo certo. Os policiais militares deixam de estar nas suas casas, dando guarnições às suas famílias, aos seus familiares, para defender a sociedade, para defender o povo. Não podemos esquecer disso nunca e sempre parabenizar pelo trabalho do mesmo. Mas parabenizar mesmo, porque eles foram muito atuantes naquele momento, quer dizer, mostra que também não estão fazendo o correto pela nossa cidade. Agora, o efetivo, como Vossa Excelência disse, é pequeno, não dá para tomar conta de tantos municípios com um efetivo tão pequeno. Então, chegou em boa hora o vosso requerimento. Eu trabalho, só uma questão de informação, eu trabalho no Chama Penitenciário há 16, 17 anos e sempre temos contato com os presos lá e por diversas vezes, em conversa com alguns presos, eles sempre falam que a Polícia Militar de Pernambuco é uma das polícias mais competentes do Brasil. É aquela polícia que corre atrás, é aquela polícia que vai buscar, é aquela polícia que não tem medo, é aquela polícia aguerrida, é aquela polícia que corre atrás para resolver o problema. Então, eles sempre falam isso, conhecedor de causa, né? O pessoal que está preso fala porque já passaram por isso e sabe da vontade que a PM de Pernambuco tem de deixar as coisas nas ordens. Obrigado pelo apoio ao requerimento. Outra votação, vereadores que aprovam pela necessidade. Não temos mais requerimento, agora vamos para leitura, apreciação.